Um mundo extraordinário. Método GCAA. Aula 1. Entendendo o autismo. Atualmente o tema autismo tem sido constantemente levantado e tem ganhado cada vez mais voz. Apesar das informações estarem disponíveis de forma cada vez mais fácil para quase toda a população, muitas vezes nos deparamos com falta de conhecimento e compreensão da população exatamente por muitas vezes não conhecerem sobre o assunto, e por isso que o acesso deve ser direito de todos e que seja feito o bom uso desse recurso. A maioria das pessoas que não tem experiência com o transtorno, à primeira vista, vê a criança com alguma dificuldade de aprendizagem e logo tenta buscar uma solução mais óbvia. É importante ressaltar que o autismo é um distúrbio muito complexo e que fica mais perceptível normalmente a partir dos 3 anos de idade, mas isso não é uma regra. O distúrbio é de natureza neurológica e afeta principalmente as áreas do cérebro onde a comunicação e a interação social são desenvolvidas. A complexidade sobre o autismo e a razão pela qual às vezes é difícil de detectar, é que o transtorno afeta diferentes pacientes em diferentes níveis de complexidade. Não existem 2 crianças com autismo que sejam iguais, por isso o termo espectro autista. Porém, conhecer as principais características é fundamental. SIO é um termo do transtorno do espectro autista, e é utilizado para abordar essa condição, e está associado à classificação norte-americana atualizada em 2013. Já no Brasil, de acordo com a CID-10, Classificação Internacional de Doenças, fala-se em transtornos globais do desenvolvimento, que inclui o autismo infantil, o autismo atípico e síndromes como a de Asperger ou um tipo leve de autismo. Essas definições norteiam o momento de diagnóstico do profissional e são importantes para dar validade aos relatórios. Também ajudam a compreender uma condição que parece ter se ampliado nos últimos tempos. Uma criança classificada em grau 1 pode ser capaz de comunicar seus desejos e necessidades, apesar dessa comunicação algumas vezes se demonstrar mais complexa e exigir maior atenção. Uma criança classificada em grau 1 pode ser capaz de comunicar seus desejos e necessidades. Às vezes, o humor, a ironia e outras nuances da linguagem apresentarão uma barreira difícil ou intransponível ao processo de comunicação da criança. Já autistas com níveis maiores podem apresentar maior dificuldade em se comunicar. Muitas vezes o autista pode pensar no que quer dizer e como comunicar, mas as palavras não saem e seu silêncio aparece constantemente. Crianças autistas agem de forma diferente em situações cotidianas em relação a outras crianças. Sons altos, desvio em uma rotina familiar ou uma mudança no horário podem desencadear uma crise em alguns momentos até de forma violenta. Os atos de uma criança autista podem ser mal interpretados como um distúrbio de comportamento ou um distúrbio emocional. As informações sobre autismo não devem nunca ter a pretensão de fechar um retrato único do que é o transtorno. Em vez disso, eles devem destacar a diversidade encontrada dentro do espectro autista. Muitas vezes, a falta de conhecimento na maioria das vezes causa o preconceito. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos na próxima aula.